Isso. Só esperando que tá terminando lá embaixo, daí o vídeo já vem aqui pra cima, tá bom, Andrei? Tô passando, hein? Tô passando. Pra mim, só pra colocar o... Tá na live. Tá na live. Não sei se vai precisar. Acho que pelo menos esse pé aqui com apoio. A luz. Oi, gente, bem-vindos! Esse é o canal Desenhos Clássicos e aqui com vocês estão meus quadros muito incríveis. Quem conhece isso? Olha, quem não levantou vai conhecer agora. Esse primeiro é nosso dublador de Aladdin, Marcos Jardim. Não, vou deixar eles se apresentarem, né, gente? Fala mais pra gente, Marcos, o que você fez? Bom, capela mesmo, né, gente? Teatro, a voz teatral. Bom, o Aladdin é o mais famoso da minha carreira, né? Mas assim, eu acho, mas compete com o Bianca-Nove, né? O McGregor, que é um personagem dos mais antigos que manter a dublagem. Eu dublo o Obi-Wan há mais de 20 anos. Acho que poucos personagens têm dublar tanto tempo assim. Mas o Aladdin realmente para mim foi muito importante, foi uma época muito legal. Tudo foi por teste, tá, gente? Ninguém ganha assim de graça um personagem desse. Vai falar desses testes depois. Quero ver como que foi os testes, como que foi o sigilo de não falar pra ninguém que vai fazer o Aladdin ou a Marge Simpson. Pois é, não sei se na época tinha muito essa coisa do sigilo da igreja. Hoje tem mais, hoje tem internet que vaza rapidinho, né? Aquilo foi em 92. 92. Ou seja, 30 anos, né? Você fez vários galões também. Tem Rivers. Depois ele ter feito mais o Brad Pitt, que fez alguns 5 filmes. Eu gosto muito de dublar o Ivan McGregor, claro, o Ethan Hawke, né? E o Matt Damon também gosto muito de dublar ele. E o Mark Wahlberg. Marcos Jardim, pessoal. Eu queria aproveitar o que o Márcio falou aqui, que ele falou do Obi-Wan. Cheguei, hein? Foi mal. Já quem falou aqui do Guerra das Estrelas, né? A primeira coisa que eu fiz na dublagem é a abertura da Guerra das Estrelas na Ebert Vision, acho que foi 85, 86. Né? E é uma coisa assim que marcou muito a minha vida. E aí depois disso, contando um pouco das histórias, né? Antes de chegar lá onde você perguntou, os anos à frente que foram de dublagem, e começaram mais incisivamente no meio no final da década de 90, porque não dava tempo de dublar. Dublar, vocês sabem que demanda muito tempo, né? Não é minha esposa mata. Então, Beija! Cadê? Calma. olha, eu bigamo aqui hoje com a esposa da vida real e com a esposa da arte aqui. Ou seja, a vida quase que imita a arte. Quem chegou primeiro na sua vida? Esse matrimônio já dura 34 anos, né? É só
só que o matrimônio comigo tem 15 anos, não é isso? Então, agora vamos já falar, e depois a gente conta mais história, porque tem tanta história pra gente contar, né? Primeira apresentação. Então eu faço atualmente o Homer Simpson e o Vovô Simpson, e já fiz Ratatouille também, outra coisa assim de cabeça, né? Eles lembram mais que a gente. Pode lembrar aí, pode lembrar. Quem for lembrando, a gente vai falando aí que é Vacatuça, Tá Dando Onda. É muito legal a gente fazer desenho, né? Opa, tem microfone aí. Mas que coisa linda, agora a nossa voz está amplificada, Jardim. Agora eu quero até que você fale um pouquinho. Agora com equio. Eu acho que eu já falei suficiente sem microfone, né? Agora com o microfone falar só um pouquinho. Eu estou tão bem acompanhado aqui hoje, é um prazer enorme estar aqui com o Jardim, com a Ive, com a Selma. Por favor, agora é com você, amada. Gente, obrigada. Para falar um pouquinho dos personagens, né? Eu sou a Ivy Side, eu dublo a Barbie, a Penélope Charmosa, né? Por isso que eu vim de unhas rosas, porque eu amo rosa e adoro dublar essas duas personagens rosíssimas. Faço a Serena Van Der Woodsen, que os adolescentes curtem bastante. A Peggy Carter, né, do Capitão América, a Queenie Goldstein, a Madison do American Horror Story, a Unigata, e aí por aí vai, né? A gente vai lembrando também a Susan do Monstros vs Alienígenas, a Arlequina, esqueci da Arlequina, né? Falo tanto dela, da Arlequina também. É isso aí, gente. E aqui eu sou a mais novinha, né? Porque aqui é só a galera já cascuda, né? Aqui eu sou a caçulinha. E agora eu vou passar para nossa querida aqui, maravilhosa, Selma Lopes. Deixa ele passar. Deixa ele passar, nós também passaremos. Minha gente, o que é que eu vou falar para vocês? Eu tenho 94 anos de idade. E dubla até hoje. E desde que a dublagem foi implantada no Brasil, eu passei a ter a profissão de dubladora. Eu fazia rádio, tinha mais de 20 anos quase de rádio. E aí um dia, quando a dublagem chegou ao Brasil, eu fui convidada para fazer um teste para essa nova profissão que estava chegando ao país. Fui fazer o teste na Herbert Richards, que na época não era aquele mundão que foi na Tijuca, né? Era ali no centro da cidade, pouco depois da Câmara dos Vereadores. E aí ali eu fiz o teste para a dublagem, e meu primeiro teste foi para fazer o Ligeirinho. Eu fiquei assim, olhando, né? Mas tudo bem, vamos lá. Fiz, passei na mesma hora, e aí então passei a dublar o Ligeirinho durante algum tempo. Arriba, arriba! Arriba, 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 arriba! E depois disso passei a fazer, quando percebi que podia usar a minha voz fazendo outros personagens, porque eu também treinava, sabe como é que é? Para descobrir novas vozes, né? Então, de acordo com os desenhos, os primeiros grandes desenhos da Walt Disney, que foram dublados por mim, tá? E então, quando eu estudava uma maneira melhor de descobrir vozes, fazia em casa, treinava para ver se dava certo, se não dava. E sempre, graças a Deus, me dei bem. Então, todos os desenhos da Disney, os primeiros desenhos, foram dublados por mim. Eu participei de quase todos eles. A bem da verdade, talvez os mais famosos da época eu tenha. Por quê? Eu também canto. E como cantava, né,
Então, quando havia personagens que cantavam, eu era escalada para fazer as duas coisas. E com isso, então, eu fiz vários desenhos cantados. Tem um desenho e um filme, aliás, em que eles mesclaram pela primeira vez ficção e realidade, que foi Se a Minha Cama Voasse. Não foi propriamente um desenho, mas era mesclado. E tinha uma parte que havia desenho, não sei se a mamãe, a vovó, a titia de vocês assistiu, mas né, se ainda tem algum que tenha me acompanhado o meu tempo de vida, né, há de se lembrar desse filme, em que a Angela Lansbury, recém-falecida, cantava todas as canções do filme, e foram cantadas por mim. E na época, os testes eram feitos com muito rigor. Os americanos vinham ao Brasil assistir os testes. Era assim, tá? Então, por essa razão, Se a Minha Cama Voasse, por exemplo, ela cantava Balanço bom, é o balanço que um dia eu conheci. Que prazer nadar como um siri, ver corais que antes nunca vi no mar. Essa canção faz parte do filme Se a Minha Cama Voasse, né? Então, foi uma das canções e talvez tenha sido a mais famosa, a que mais sucesso fez durante o filme, porque quando terminávamos o nosso trabalho, os atores, na época dublávamos juntos, saíam cantando as canções. Então isso já era sucesso, né? E depois disso vieram muitos outros, né? É que é tanta coisa, gente, é tanta coisa. É tanta coisa que você tem que puxar o baú e procurar lá no fundo, né, as canções. Mas, se eu não lembrar das mais antigas, eu lembro as mais recentes. As mais recentes antigas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, tem o Pinóquio. Quem assistiu o filme Pinóquio? Sabe quem é a Selma Lamptey? Né? Gente. Não dá spoiler! Eu vi o original. Quem assistiu aí? Eu vi o original. Se tiver mentindo, o nariz vai crescer, tá sabendo já, né? Pois então, eu dublei a Fada Azul. Mas o menino que estava começando o curso de dublagem para crianças. Crianças não dublavam. As vozes infantis eram feitas por adultos e eu fiz muitas vezes isso, não é? Então, o diretor, que era o Telmo de Avelar, virou para mim e disse assim: Selma, o Eduardo não canta. Como é que eu vou fazer para cantar o Pinóquio? Eu falei, sei lá, você que sabe, você é o diretor. Aí ele virou para mim e disse assim: você não quebraria esse galho para mim? Eu falei, ó, vamos tentar, quem sabe dá. Então lá fui eu cantar pelo Pinóquio, né? Então é assim. Deixa eu lembrar a voz dele aqui. Vai no baú, vai no baú, vai no baú. Tem que procurar, tem que abrir o baú e procurar, né? Oh, meu Deus do céu. Vou mostrar para vocês, Pinóquio eu sou, mas sou assim. Quem quiser me examinar, não há portões em mim. Maravilhosa, maravilhosa. Depois de muito tempo, aí apareceu, eu fiz as aventuras de Tom Sawyer, eu fazia a voz do Tom Sawyer, só não lembro da canção que ele cantava, mas era muito bonita e foi muito legal realizar esse trabalho. Então depois vieram o quê?
Pocahontas. Pocahontas. Mas antes de Pocahontas veio o Rei Leão 2, que só existe em vídeo. E em que eu faço a leoa Zira. A Zira, que cria um filhote de leão com a intenção de, quando chegar na fase adulta, matar o Simba, que vinha a ser cunhado dela, irmão de Scar, que havia sido casado com ela e que foi assassinado pelo Simba, né? Então ela nutria aquele ódio por ele, né? Então ela falava assim pro Kofu, que era o garotinho, o leãozinho que ela criava, né? Com aquele ódio todo que ela sentia. Va dormir, meu Kofu, hora de sonhar, pois quando você crescer, rei vai se tornar. Scar se foi, mas Zira ficou para lhe ensinar a arte da vingança, o desejo de matar. Essa foi a Zira. É muito crossfiteira, né, cara? Essa foi a Zira. Aí depois surgiu Pocahontas, né? Então Pocahontas era aquela carinha de velha, com meus respeitos, a gente posso então aquela carinha de velha, quando a Pocahontas chegava junto da árvore para se queixar do namorado que havia viajado, mas não dava notícias, não, ela chegava ali para se queixar. Aí naquele momento exato saía aquela carinha de velha de dentro da árvore e cantava para ela: seja como areia onde a onda vem bater, ouça coração, você vai entender. Vai, Pocahontas, vai em busca do seu John Smith. Ela é Pocahontas, não é muita Hontas, né, gente? E por aí vai. Passaram-se os dias, os meses, os anos até que um dia Marlene Costa, diretora da Herbert Richards. Marlene está aí no evento, ela está por aqui não, né? Deve estar lá embaixo. Ela está lá embaixo. Está lá embaixo. Mas eu cito porque devo a ela o grande prazer da minha vida, que é dublar a Whoopi Goldberg. Ela ia dirigir A Cor Púrpura. Então o que faz Marlene? Me chama, pede ao técnico para projetar um take da Whoopi, falou assim para mim: eu quero que você duble essa mulher. E eu, como sempre fiz em todos os personagens que passaram pela minha vida, eu olhei bem para ela, aquele jeitão largado dela, aquele andar funkeiro, que eu vi logo que era uma coisa, né, bem puxada para o funk. E aquele jeitão dela assim, falei: olha, não vai ser fácil, mas se eu conseguir dar as minhas inflexões de acordo com essa queda do andar dela, vai dar certo. E deu. E deu. Foi o primeiro filme da Whoopi Goldberg que eu dublei. E hoje em dia tornou-se um clássico. Transformou-se até em peça de teatro. Eu fui convidada para assistir e fui homenageada pelo elenco da peça no ato em que
a peça estava sendo levada no Rio de Janeiro. Né? Foi uma homenagem muito bonita, foi muito lindo, muito lindo. Depois, então, veio a célebre saga dela, né? Mudança de hábito 1, mudança de hábito 2, aquela coisa toda. E terminamos com Ghost, que hoje em dia é um clássico nacional, que eu acho que há uns 20 dias mais ou menos, foi transmitido em 2 canais, simultâneo. Em 2 canais. Ghost. E não há quem não goste de Ghost, não há quem não goste de mudança de hábito. Então, eu fiz todos os filmes que ela, durante essa saga, ela filmou. E agora, essa senhora me sustenta, porque toda vez que ela aparece, né, eu sou chamada para dublá-la. E agora, mais recentemente, fui chamada. Agora, antes de ontem, dublei a 2ª leva de um seriado chamado Harlem, na Alcateia, dirigida pela Lynn Monjardim, Lynn Jardim, foi quem me dirigiu, dublando a Whoopi Goldberg. Então, é uma personagem maravilhosa, que eu tenho orgulho de ter tido a perspicácia de descobrir os mínimos detalhes que ela me oferecia para enriquecer a minha interpretação. Sou muito grata por isso a Marlene Costa e, no ponto geral, aos diretores que até o dia de hoje, durante esses anos todos, respeitam. Toda vez que vem um filme dela, eu sou chamada para dublá-la. Mas, voltando um pouco, há 32 anos mais ou menos, a DTI Video Interamericana me chama para fazer um teste para um desenho novo que chegara dos Estados Unidos. Fui ver, era aquele desenho horrível, com aqueles olhos enormes, né? Perninha curta, bracinho curto, né? E aquele olhão, eu falei, ai, que desenho mais feio. Aí apareceu lá a Marge Simpson. Esse personagem aqui, queria que você fizesse. Que voz você daria a ela? Eu falei, ai, caramba. Difícil, essa mulherzinha é muito feia. Ela é muito feia. Mas, né, quem sabe dá certo. Aí foi lá, primeiro. Homem, chama o Bart, homem, tá na hora do colégio. Gravamos as primeiras cenas, foi para os Estados Unidos, lá eles fizeram todas, eles foram criados, 3 famílias foram criadas. Então, essas 3 famílias foram lá para eles, para julgarem. E eles então faziam as corrigendas que queriam. Aí voltava para a gente. No final de 2 meses quase, os americanos vieram ao Brasil, que na época eles vinham aqui. Agora não vem mais, mas na época vinham. O que dava maior responsabilidade para a gente que lutava. Né? Vieram ao Brasil para assistir os últimos testes. E dessas 3 famílias, a minha família foi a vencedora. Então, até hoje, eu sou a Marge Simpson. Houve uma ou duas, uma temporada e meia, se não me engano, porque eu sou um pouquinho ruim de contas, mas eu fiquei fora, tá? Por assuntos que no momento não me interessam, mas foram alheios à minha vontade, tá? Vamos dizer que eu tenha saído para realizar um trabalho fora, tá? Passado esse tempo, aquilo que Deus achou que bastava, eu fui chamada um dia para voltar a assumir o meu papel. Então eu tive a oportunidade de dizer ao produtor, que era também o dono do estúdio,
Falei para ele, olha, eu vou pensar e vou lhe dar uma resposta. De propósito, confesso, levei um mês, 30 dias seguidos, sem dar a resposta. Ao cabo de 30 dias ele não aguentou, ligou, ele mesmo ligou para mim. Ligou para mim, aí eu ouvi o que ele tinha a dizer, as razões, as não razões, enfim. E como resposta eu disse para ele, claro que eu aceito porque o papel me pertence. Eles são donos do personagem, mas eu sou a dona da voz. Eu sou a dona da voz. Por isso me acho no direito de aceitar a minha volta, sim. E agora eu digo, não interpretem como desaforo. Mas eu disse porque aquilo estava engasgado. Eu disse porque, olha, igual a mim, tem uma porrada. Melhor do que eu, não tem! Ele tá concordando com ela, tá? Se ele não concordando, tá de castigo. E foi assim. Não, é por causa do sol. Com licença, papaizinho sol. Pode puxar minha cadeira. Você é uma... O que é que fazem com uma velhinha de Você é uma... Não olhem para trás, não. Tem vocês que vão olhar por mim. Aê! Agora sim. Na sombra. Então, foi assim que eu voltei a dublar a minha Marge Simpson. E estou até os dias de hoje. Tive Covid, fiquei mal, só não fui entubada, graças a Deus. Mas acreditem, a empresa não quis me substituir. Daí o Marco Ribeiro me testemunha, ele estava por aí. Tá lá dentro. Está lá dentro, mas se vocês perguntarem a ele, ele vai confirmar o que eu estou dizendo. A empresa não quis me substituir e existia um videozinho gravado pelo Renan, filho dele, no primeiro dia que eu voltei a dublar, depois da Covid. Tá? E estou até o dia de hoje, graças a Deus, até quando Deus quiser. Porque eu amo a minha profissão, não vou deixar de executá-la, seja quem quiser. Ainda agora, antes de ontem, eu recebi um chamado do estúdio, só não vou declinar o estúdio, né? Para vocês verem que não é farofa de velha, não. Tá? Não é farofa de velha. E eu adoro farofa, hein? Mas é uma consciência do trabalho que a gente tem. Porque a dublagem, meus queridos, é uma especialidade do trabalho de ator. Existem vários atores que se dizem dubladores. Não são. Têm voz bonita, mas não se doam de corpo e alma para aquilo que eles estão visualizando na tela. Tá? Para isso é preciso que você vivencie o papel que aquela personagem está oferecendo para você. E você sinta, você ao assumir a bancada, você não é mais você é aquele personagem que lhe foi destinado. É assim que eu encaro. Adoro todos vocês, todos me mimam, com respeito, com tudo, mas eu nunca me acho essa coisa maravilhosa, essa coisa extraordinária. Não, eu sou igual a todos vocês. Só que na hora que eu estou executando o meu trabalho, eu deixo de ser eu. Eu sou pessoa.
Sou muito grata a todos vocês pelo carinho, pelo respeito. Sou muito grata a Dublacom por todo esse carinho com o qual vocês me cercam. Enfim, né? Não estou entendendo o que vocês estão dizendo. Só para chegar mais perto do microfone, Salinha. Olha só, eu respeito muito o microfone. Eu não chego muito perto, não. É porque às vezes eu falo um pouquinho mais alto e aí é norma daquele que começou no rádio não colocar o microfone na boca. Você tem que afastar. Tô certo ou estou errado? Então é isso, meus amores. Eu acho que contei um pouquinho da minha história para vocês e o legado que eu deixo para vocês que estão começando já há alguns poucos anos, né? Ou daqui para frente. O que eu deixo é isso, é a minha história, o meu respeito pelo meu trabalho, o meu respeito pelos meus colegas. Não me acho melhor do que ninguém, só que acredito que cada um de nós sempre tem um tiquezinho a melhorar, tá? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, enfim. Amo todos vocês, beijo grande no coração de cada um. É isso aí, eu sou assim. Selma Lopes! Sensacional, gente. Muito obrigada por compartilhar com a gente, por poder deixar a versão brasileira, a dublagem brasileira tão rica, tão bonita, e presentear a gente com a nossa voz maravilhosa. E uma coisa que a Selma falou também, da criação de voz, né? Para cada personagem veio uma voz diferente. Eu queria saber de vocês, como é a criação de voz de vocês? Como que foi a criação do Homer Simpson? Olha, assim, eu vou... Foi assim mesmo que foi o Homer Simpson. Exatamente desse jeito. Assim, né? Agora tá melhor. Agora tá melhor, tá? Tá menorzinho. Peraí um pouquinho, peraí. A gente vai conseguir em algum momento. Aguenta aí. Sai daí, microfonia. Melhorou? Muito obrigado, Marcos. Salve de palmas para a caixa de som, galera. Assim, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, abrir meu coração. Eu me sinto muito honrado de estar aqui no meio de tanto dublador famoso, porque eu não me considero um dublador famoso. Eu sou apenas mais um dublador. Tive alguns presentes na minha vida e eu acho que um deles, vocês acabaram de ouvir a voz, é um pouco da história que se confunde com a história da Selma. Eu tenho outras profissões. Eu sou apresentador da TV Record, do Rio de Prêmios, eu sou locutor de rádio há 42 anos, aí a nossa história se confunde, né, Selma? Porque o rádio está sempre, né, no nosso sangue e é difícil abandonar. Eu estou na Rádio Positividade de segunda a sábado, de 7 às 10 da manhã. E o que aconteceu para acontecer os Simpsons, né, o Homer e o vovô também? Eu sempre fui muito fã do Santana, do Valdir Santana. E quando eu era apresentador do Sport TV, o pessoal lá pedia para eu ficar imitando o Santana. Você imita bem, imita ele aí. E eu ficava imitando, adorava. Eu era muito fã de Simpsons, mas muito fã. E aí eu sempre guardei isso para mim, até que um belo dia eu liguei pro Sérgio lá da Delarte, quando eu soube que ia ter o longa-metragem dos Simpsons. Aí eu falei, pô Sérgio, eu sou muito fã, me chama aí para fazer um testezinho do personagem que não fosse fixo. Eu já falei isso em várias entrevistas, para quem não sabe a história mais ou menos é. E ele me chamou. E aí, quando eu cheguei lá, qual não foi a minha surpresa, como o teste era pro Homer. Aí eu questionei, mas peraí, o que houve com o Santana? Uma série de desentendimentos com a Fox, e eu não tiro a razão dele, eu quero deixar bem claro isso, ele teve todas as razões, e eu não tiro as razões dele, mas enfim, o momento era para eu fazer um teste pro Homer. E aí, o que eu fiz? Nada mais diferente do que aquilo que eu sempre fazia. Era vestir aquele personagem que eu tanto gostava,
fazer, eu me lembro o teste como se fosse ontem, era um teste que o Bart pulava do despenhadeiro de um lado para um outro despenhadeiro de skate e o Homer ia atrás para proteger. Não faz isso, eu vou atrás de você, eu vou te salvar. Só que ele, quando chegava do outro lado do despenhadeiro, ele batia na ponta do despenhadeiro e caía, né? E ele fazia todos aqueles gritos, né, de cima até abaixo do despenhadeiro. E eu fiz, o teste foi assim. E aí, 2 semanas depois, o Sérgio lá da Delate me ligou e falou: Casalberto, tem uma boa notícia. Aí eu já fica, né, tremendo, já começa a suar frio, né? Eu falei: fala aí, Sérgio, vai, diz. O pessoal lá da Fox, dos Estados Unidos, é onde entra a história dos americanos, né, Selma? Eles podem não vir ao Brasil, mas eles decidem e escolhem, né? Agora eles escolhem. Não é? Eles escolhem. Exatamente. E na época, Simpsons era da Fox. Depois que a Fox foi comprada pela Disney, aí ele disse que não, a Fox lá dos Estados Unidos escolheu a tua voz porque a tua voz era mais próxima ao Dan Castellaneta, que é o dublador do Homer, né? Eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu chorava de felicidade, eu não sabia o que fazer, não me cabia. E aí fui fazer o meu primeiro trabalho, que foi o longa-metragem dos Simpsons, né, em 2007. Tanto que hoje, além do longa-metragem que foi dirigido pelo Briggs, muito magistralmente bem dirigido pelo Guilherme Briggs, o qual eu sou fã, começaram da 18ª temporada para frente. E como vocês, meus amigos de dublagem, sabem aqui, e qualquer ator sabe, né? Às vezes o personagem demora a gente assimilar o personagem. Tanto que hoje eu escuto as primeiras temporadas dos Simpsons, eu odeio. Eu acho muito ruim. Muito ruim. Só que depois, talvez, da 2ª temporada, da 3ª que eu fiz, aí eu comecei a ficar mais à vontade, né? A gente coloca... Né, Zezé? Tudo bem, Zezé? Como vai? Então a gente começa já a colocar mais a nossa personalidade do personagem que a gente está fazendo, né? A gente começa a colocar os nossos capos, o nosso jeitinho. E foi aí que surgiu, né? Mas isso foi, assim, um presente de outro mundo para mim, né? Era uma coisa que... É bem aquela história do segredo, né? Você quer muito aquilo ali, você fica falando, imita, faz, e aí um belo dia chega o momento que você recebe aquele presente do Deus, né? Muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. A gente também trabalha na Rádio Cidade, né? Um prazer também. Marco Moreno, querido nosso. É verdade, não é? É aquilo que a gente falou, né? O rádio é ruim. Inclusive, cadê a Denise que estava aí? Cadê a Denise? A Denise é uma fã lá da rádio, da Positividade, que estava aí, veio trazer um presente com a filhinha dela, deve estar por aí, com a Bel. E essa história do rádio, né? É difícil a gente abandonar, né? Difícil. Como é que foi essa transição para os fãs? Teve alguma resistência quando você começou a trazer o Homer? A gente sempre sabe que tem. Né? Marco sabe disso e também Selma. Quando você tem um personagem de muitos anos, muita gente sente a diferença. E eu, para ser sincero, eu senti a diferença, porque, como eu disse, eu era muito fã, né? E sempre fui muito fã do Santana, do Valdir Santana. Mas não foram muitas reclamações, pelo menos comigo não tive reclamações. É claro que você vê uma outra postagem, que agora a gente tem esse termômetro pelas postagens, né, Marco? A gente vê uma outra postagem dizendo: mas eu preferi o Santana, mas eu preferi o Júlio, porque não foi só o Santana, foi o Júlio César também, que foi o segundo Homer, né? Eu sou o terceiro. Mas já há 15 anos, né, a gente percebe uma coisa muito legal, que a gente vê a idade dos fãs mudando, né? Eu acho que hoje eu estou na 3ª geração, né, Selma, de Simpsons, porque a gente tem fã de 40 para cima, de 30 e poucos até os 40, e hoje muito adolescente que gosta de Simpsons e manda muito recado pra gente. Tanto que eu tenho uma fila lá no Instagram que eu gosto de gravar recado para todo mundo, eu tenho paciência, gravo na boa, só que às vezes tem recado de 50 semanas, o Instagram acaba apagando, que eu não sei por que eles apagam, porque eles tentam atualizar tudo, né? Mas enfim, eu vou gravando, vou mandando recado, e a gente vê que é muito adolescente hoje, né, que é fã de Simpsons. Com relação a isso que você acabou de falar, né? Uma vez, há uns 2 ou 3 meses mais ou menos, eu recebi um pedido para gravar com a voz da Marge Simpson um pedido de casamento. O camarada queria, eles eram noivos, brigaram, né? E aí separaram, acho que por 1 ou 2 anos, uma coisa assim, e ele queria fazer as pazes com ela
E queria que eu fizesse essa ponte entre ele e ela com a voz da mais difícil. Olha que ridículo. E eu, em primeiro lugar, eu não poderia, porque aí eu já estaria extrapolando. Porque o personagem, não, a voz é minha, mas o personagem aconteceu, não é? Então, teria que haver muita compreensão, né? Da parte dos patrocinadores e da pessoa que me fez o pedido. Mas pediu desculpas assim, meio esfarrapadinho, mas dele. Muito obrigada. E Marcos, fala pra gente. Ele olhou pra mim, eu tô dublado por ela. E Marcos, eu posso TikTok, tem 3 milhões. Fala pra gente essa diferença de vozes que você fez entre Aladdin e outros personagens que são galãs. Pois bom, uma coisa que é importante sempre lembrar vocês, assim, que até para quem está começando, eu só consegui tudo por teste. Lógico, depois que a gente pega aquele personagem, ele vai se repetindo, ou o ator, né? Eu peguei o Ivan McGregor, na verdade, em alguns filmes, até chegar no Obi-Wan. Mas fiz teste pro Obi-Wan também com outros atores que também já tinham dublado o Ivan McGregor. Graças a Deus eu passei. O Aladdin foi a mesma coisa, foi um teste e graças a Deus eu passei. E para mim sempre é muito importante ver, como a senhora falou, a imagem do personagem ali. O importante é a gente entrar naquilo ali, seja um desenho, seja de carne e osso, a gente entrar naquele mundo. Eu quando estou dublando, eu me sinto no lugar daquele personagem. Se é um ator de carne e osso é mais fácil. Imagina que eu vesti aquele figurino, estou com aquela atriz na minha frente, estou naquele cenário, enfim, a coisa mais diferente da dublagem, como eu sou ator de teatro, PSL também, faz teatro, TV, etc e tal, eu entrei para dublagem, já tinha uma carreira de ator quando comecei a dublar, em televisão, teatro, etc e tal. Então, a grande diferença que eu acho para a dublagem, para outras atividades do ator, é essa coisa imediata de você ler texto na hora e interpretar imediatamente. Isso é um grande desafio, né, Sérgio? Porque o ator de televisão decora o texto, vai para casa, vai para o laboratório, sai lá, fala no tempo que ele quer, com a pausa que ele quiser, com o tom que ele quiser, porque toda a liberdade criativa naquele texto que ele recebe, que já decorou. A dublagem já tem um limitador, que é uma coisa que já está pronta, e ao mesmo tempo a gente está pegando na hora aquilo ali. A gente está lendo e dublando imediatamente. A gente vê uma vez e grava em seguida. Então eu comecei a desenvolver um processo na minha cabeça de primeiro embarcar, como a Salão falou. Eu entro ali dentro, seja cartoon, seja de carne e osso, eu entro naquela história ali. Eu me sinto dentro daquele personagem. Até uma experiência que eu vou contar aqui, não para estender muito. Quando eu fui dublar, eu já tinha dublado em cinema nacional, porque na época do cinema eu tenho uma carreira longa. Mas muito cinema, muita TV, muita Não, eu fiz muito não, mas eu digo que eu comecei há muito tempo. Só de dublagem eu tenho 35 anos, que perto da Selma não é nada, eu sou um bebê perto da Selma. Mas para muito dublador, 35 anos de dublagem é uma diferença. É uma carreira. É uma carreira. Só que eu já, antes da dublagem, eu já era ator também, então eu trabalho aos 45 anos mais ou menos, como ator. Então, eu já tinha feito filme nacional e naquela época eu não tinha som direto. O som direto era muito ruim, então eu sempre fazia o filme e depois se dublava. Eu tinha experiência de me dublar. Quando eu fui dublar na Herbert Richards, foi muito teste, foram várias semanas, meses de teste até conseguir entrar na Herbert Richards. Ele é bem menor, né? Não tinha nem 100 dubladores naquela época no Rio de Janeiro. E era bem seleto mesmo, era filtragem para poder entrar naquele grupo da Herbert Richards, era um prêmio, né? Pô, entrei para a Herbert Richards, caramba. E durou meses para entrar lá. Então, quando eu fui dublar, eu me lembrei quando eu fui dublar. Então, quando eu comecei a dublar os outros personagens, eu pensei, pô, é como se eu estivesse me dublando. Eu estou ali naquele filme, sou eu que fiz aquele filme. Né? E até teve uma curiosidade, uma vez eu fui dublar uma série com o Nilton da Mata, ele falou, tem um cara para se dublar que eu acho que vai ser legal para você dublar. Quando eu vi, era eu. Eu tinha feito uma série francesa, e a série foi em língua francesa. Eu falei francês muito mal, porcamente na hora, e depois fui dublado em francês e acabou. Era uma série francesa. Ela veio para o Brasil anos depois e eu me dublei em português. Ouvindo em francês, o francês falando em português. O Damata sabia? Sabia, ele falou sacanagem comigo. Né? Ele falou, esse cara aqui parece contigo, vê se você pode dublar ele, era eu mesmo. Então, essa experiência de me dublar, eu sempre levei para qualquer personagem, inclusive o Aladdin. Eu era o Aladdin, eu olhei para o Aladdin e sou eu. A gente quer ouvir falar de Aladdin. Cara, eu acho que o Aladdin, eu só peguei minha voz adolescente, que eu acho que ela tem ela até hoje, enfim. E eu não fiz nada demais em termos de voz.
eu via ele, via a imagem dele, e ia muito na emoção dele. Eu acho que a voz de adolescente saía por causa da emoção adolescente dele, né? Aquela coisa sonhadora de sair da pobreza, de casar com uma princesa. Eu me identifiquei com aquilo ali e eu só embarquei nele, entendeu? Eu acho que quando uma obra boa, você tem um bom desenho, um bom ator para dublar, ele te leva. E aí tem o diferencial que eu falo, como a gente não tem tempo de levar o texto para casa, decorar e fazer, muito melhor fazer ele decorar do que ficar lendo, eu faço o processo na minha cabeça, que eu fui descobrir depois dando aula de dublagem, eu fazia inconsciente. Se você ler e falar, você pode ser um papagaio, você está falando sem pensar. Você lê e fala, você pode dar até certo. Fez o ciclo direitinho, lá, interpretou mais ou menos. Mas, por exemplo, eu não posso pular uma etapa. Eu tenho que ler, pensar o que eu estou lendo e falar. Isso, o nosso cérebro é muito rápido. Dá para fazer isso. Então, para você me acostumar a ler, pensar o que eu vou falar e falar depois. Não ler e falar diretamente. É um processo subjetivo, mas funciona para mim e eu tento ensinar aos meus alunos isso. Então, no momento que eu faço isso, eu passo a viver mais intensamente aquela emoção, aquela intenção que eu vou dizer. Porque eu estou lendo e pensando no que eu estou lendo antes de falar. Aí eu falo, entendeu? É muito rápido esse processo. E essa coisa de imersão na tela mesmo. Eu procuro olhar o tempo todo para a tela. Eu procuro lamber assim o texto e olhar para a tela, olhar para a tela, olhar para a tela. Às vezes até perco o texto, mas eu não perco a tela. Porque a imagem, como o Marco Leandro falou embaixo, a gente dubla a imagem. A gente não dubla o áudio, a gente dubla a imagem. Né? E aí faz a nossa versão brasileira. Porque o áudio tem muitas coisas diferentes da nossa versão. O americano tem umas cantadas, tem uma musicalidade diferente, o árabe, o francês, o japonês, né, tem todo um outro jeito de falar. Então a gente tem que pegar o áudio só como uma guia, mas vai levar a imagem. Então eu boto a minha voz naquela imagem ali. Né? Então a voz sai assim, quer dizer, eu não penso muito racionalmente na voz que vai sair. Eu procuro só deixar a imagem me levar. Entendeu? Marcos, é muita emoção, né, fazer. Você já dublou o Obi-Wan há muito tempo, né, na saga quase toda. Você falou que você entrega com muita emoção. Você já abriu a porta da sua casa fazendo a força? Não sei. Mas muitas emoções no Obi-Wan, porque é um personagem pesado, de carga emocional pesada da relação dele do Anakin como filho dele, né? Tem uma coisa do Obi-Wan que eu acho que é um dos personagens, assim, em termos de dublagem, em termos de ator fazendo o mesmo personagem, um dos mais longos que eu já vi, assim. Eu dublou o Obi-Wan há mais de 20 anos, né? O Ivan McGregor faz há mais de 20 anos o Obi-Wan. Então, é uma longevidade do mesmo personagem. A Selma também faz há muito tempo mais, muito mais tempo, né? Mas ator de carne e osso, acho que o Obi-Wan é um dos mais longos que eu já vi, assim, fazer. Então, teve várias fases. O Ivan envelheceu, o Obi-Wan envelheceu, eu envelheci. Então, a gente leva isso no personagem também, nessa maturidade que o personagem vai adquirindo, né? E, enfim, como eu falei, não tem nada de... não tem um segredo. É ver o filme se emocionar, se colocar no lugar do personagem, integralmente, como a Marcela falou, integralmente. Não tem... Acho que a dublagem também tem uma coisa muito importante. É o foco absoluto. Você não pode pensar que você deixou a janela aberta em casa, então não dá. Aí não dá para dublar. É aquele momento exato, instantâneo, você tem que estar 100% com o foco, a atenção ali, naquela imagem, naquela situação, naquele personagem vivendo aquilo intensamente 100%. Eu acho que dá para fazer 90%. E é isso que eu acho que dá a voz, a emoção e o resultado final melhor. Legal, legal. Esse sabe das coisas, né? Salve palmas pra ele, gente. Só uma partezinha. Que ela citou ali no jardim, é minha filha, e não é nepotismo não. Eu quando soube que ela estava dirigindo, eu soube depois, eu nunca ajudei ela a dublar. Né? E hoje ela dirige, dubla, e foi um acaso, assim, falei, tá dublando? Eu não sabia. Não foi nepotismo. Uma diretora maravilhosa. Ivy, agora a gente quer saber, você faz muitos personagens que tem aquela voz explosiva, né? Que faz aqueles desenhos igual, tá? E também fez a Serena, que tem aquela voz doce, sedutora. Como que foi pra você descobrir essas vozes? Você treina em casa, do nada você falou, ai, descobri essa, legal, vou testar um dia. Conta pra gente. Então é interessante você falar isso, né, e reparar isso, porque eu geralmente faço muitas personagens histriônicas. E eu gosto. Eu gosto. O que é histriônica? Ela vai falar um pouquinho pra gente. Tipo ligata, né? É histriônica comigo, que bizarro. Então, tipo assim, eu faço muito isso, né? E personagens falam rápido, tem muita essa coisa, assim.
você essa característica. E é engraçado você perguntar da Serena, porque quando eu fui fazer o teste pra Serena Van der Woodsen, eu tinha pouco tempo de dublagem, sei lá, 1, 2 anos. Tinha pouco tempo. E assim, o Hércules que dirigiu, né, vamos elogiar as pessoas, tem que falar, maravilhoso esse diretor, tem que falar dele. Maravilhoso. Assim, um dos meus, gosto de muito, mas o Hércules é um dos meus favoritos. Assim, ele deixa a gente ter o processo criativo, ele deixa a gente fazer, ele deixa a gente ficar à vontade. Depois, quando a gente fez, aí ele conserta o que precisa fazer. Exatamente, ele é maravilhoso. Também demais, né? Maravilhoso esse processo, né? Aí eu fui fazer, porque assim, ele precisava de vozes novas, ele ficou desesperado, porque foi aquela coisa do SBT, dizer assim, a gente tem uma série nova e eu não quero vozes já muito conhecidas. A gente quer vozes novas para as principais. Aí ele olhou a série e falou assim, gente, essa série é difícil. Como é que eu vou botar gente nova para dublar isso aqui? Aí ele saiu perguntando para outros diretores assim, me diz alguém nova que você tem bom para pegar a cabeça de série difícil. E aí ele pediu ao Marcelo Coutinho, maravilhoso, que eu amo, tem que falar dele, meu mestre, meu professor de canto, o cara que mais acreditou em mim, o cara que me deu meus personagens grandes, Peggy Carter, quando eu fiz a invenção de um Cabré, que eu fiz uma menina de 12 anos, esse cara não tem que falar do Marcelo. E aí ele perguntou ao Marcelo, Marcelo, alguém aí novo, você conhece a Ediside? Não conheço. Então pode chamar, pode confiar. Aí ele me chamou pra fazer o teste, eu tava acostumada, né, gente, tinha, sei lá, 22 anos, né? Tava acostumada a fazer sempre adolescente, falei, legal, adolescente, né, vamos lá. Só que ele falou, não é isso. Não, a Serena, beleza, é jovem, mas ela tem uma sensualidade, ela tem uma coisa assim, diferente, né, o falando assim. Vai Serena. Ela vai ser. E aí eu falei assim, gente, aí eu tentando, né, fazer, e eu falei, cara, eu não vou conseguir. E ele, não é isso, não sei o que. Cara, eu não vou chegar no que esse cara quer. E eu saí meio frustrada. Engraçado, né? Eu saí assim, gente, não rolou. Aí ele me liga, sei lá, na mesma semana e fala assim, oi, minha Líndia. Ele chama a gente minha Líndia, né? Oi, minha Líndia. Preciso marcar 4 horas de estúdio com você. Você passou pra personagem. Eu falei, oi? Caraca, chegamos. Não, mas eu insisti com você porque eu sabia que você ia chegar lá e você chegou. E era isso. Então eu achei muito legal porque foi muito diferente do que eu estava acostumada a fazer. Respondi essa pergunta? Respondeu perfeitamente. Gente, a gente chegou ao fim, infelizmente. Selma vai ter que ir em outro painel, mas vocês podem acompanhar ela no painel dela mesmo, né? No palco, Selma Lopes. A gente agradece a presença de vocês, lembrando que com uma realização da versão dublada, marquem nossos queridos dubladores. Obrigada por estar aqui ajudando a dublagem brasileira, apreciarem. E obrigada aos convidados incríveis. Tem alguma coisa a falar, Vamos fazer aquele vídeo clássico, nossa. Galera, eu vou fazer um vídeo maneiro aqui. Eu falo assim, galera, olha só, dubla com um palco aqui com esses dubladores incríveis. Aí vocês vão falar o nome de vocês, tá? Aí eu pergunto, vocês gostaram, né? Geral, mete o vozerinho. Beleza? Show de bola? Olha eu tirando foto. Fala galera, dupla com rolando aqui. Dubladores maravilhosos, falando sobre desenhos clássicos. Quais são os dubladores que estão aqui comigo? Marcos Jardim. Carlos Alberto. Carlos Alberto também. É o filho e o pai. Iviside. Selma Lopes. É isso aí galera, gostaram do evento? Valeu, galera. Muito obrigado por vocês fazerem história nas nossas vidas e serem referência pra gente. Uma salva de palmas pra eles, galera. Eles merecem muito, muito.